Vamos conversar agora com o Márcio Holland, economista, professor da FGV e ex-secretário de Política Econômica. Márcio Holland, boa tarde. Boa tarde, Denise. Bom, nós tivemos aí algumas novidades hoje em relação a uma das grandes questões que temos colocadas em relação à economia, que é a questão fiscal. O presidente Bolsonaro mandou esquecer o Renda Brasil, dadas as dificuldades de obtenção de recursos, as propostas que vinham sendo apresentadas pela equipe econômica. Mais cedo eu conversei aqui no Jornal Jovem Pan com o Adolfo Saxida, que é secretário de Política Econômica, e ele disse que tudo bem, que isso é esquecido, e ele aposta na condição de reequilíbrio das finanças, na agenda reformista, em retomada de privatizações e até num crescimento em V da economia. Eu queria saber como é que você vê essa posição do governo, Márcio. Bom, em primeiro lugar, sobre a recuperação da economia brasileira, já era bastante previsível, né, que a economia enfrentaria aí um derretimento por conta da pandemia da Covid-19. Nós atingimos ali o fundo do poço entre maio e junho e, de fato, a partir de julho, agosto, setembro, uma recuperação típica de uma recuperação cíclica, né? Quando você derrete muito, qualquer movimentação é um crescimento econômico, né? Mesmo assim, nós não vamos recuperar esse crescimento suficiente para termos aí um cenário razoavelmente, cuidadoso de crescimento esse ano. Nós vamos ter uma contração aí entre 5% e 6%, né, que é o esperado para esse ano. A Secretaria de Política Econômica, você anunciou agora a conversa com o secretário, está prevendo, está mais otimista que o mercado, está mais otimista que a instituição fiscal independente do Senado, e está prevendo uma contração de menos 4,7%. O mercado ainda está ali com menos 5, menos 5,1%, e a instituição fiscal independente está ainda com menos 6,5%. Traduzindo, nós vamos ter uma situação de contração no conjunto do ano, mesmo que tenhamos aí alguma recuperação parcial da economia no segundo semestre. Agora, Márcio, dá para contar com uma retomada mais consistente no próximo ano? E aí eu coloco essa questão do auxílio emergencial, que teve um papel relevante no desempenho, na retomada da economia brasileira, e dela não ter afundado como se previa. Não é? O FMI chegou a falar em 9%, naquela época eles consideravam a possibilidade de o Brasil ter um lockdown, dado o número de casos da pandemia, mas depois a gente teve um isolamento mais ou menos, não é, que não chegou a essa situação do lockdown, e o Brasil conseguiu superar e está já nessa fase de retomada. Mas quais são as condições de dar sustentabilidade a isso? Olha, é muito difícil. Nosso cenário de médio prazo, a partir do ano que vem, é bem mais complexo, eu diria, do que esse cenário de curto prazo até dezembro. Tá? O que a Secretaria de Política Econômica faz é um cenário muito otimista de curtíssimo prazo. Tá? Mas, a partir do início do ano que vem, com o fim do auxílio emergencial e com o fim daquela medida provisória que promove, o que permite às empresas darem redução de salário proporcional à redução de jornada de trabalho, é que a gente vai ver como a coisa anda. E mais, com a economia brasileira já se comportando com uma dívida pública em torno de 90% a 95% do PIB. Tá? Isso é uma situação rara que nós não experimentamos ainda. Lembrando que o orçamento brasileiro já está bastante rígido, aumentou muito a sua rigidez. De 2014 para cá, saiu de 75% a proporção de despesas obrigatórias do orçamento para 95%, e nós temos, então, um cenário muito ruim a partir de 2021 no lado fiscal. Tá? Isso não está sendo considerado. Nós estaremos saindo de um déficit primário de superior a 12% do PIB esse ano, para um déficit primário em torno de 4%, 5% o ano que vem. Não será suficiente sequer para estabilizar a dívida, e esse cenário de déficit primário elevado vai persistir mais alguns anos no Brasil. Não temos armas de arrecadação, não temos armas de redução de corte de gastos. Traduzindo, nós vamos convergir aí para um nível de dívida em torno de 100%, e, portanto, o nosso médio prazo é de estresse fiscal muito relevante. Só um detalhe curioso, Denise. Este ano nós já acumulamos, de janeiro agora, mais de 500 bilhões de déficit primário, quase metade disso é déficit da Previdência Social. Fizemos uma reforma previdenciária que ainda não foi suficiente para conter a sangria desse setor, desse grande gasto do Estado brasileiro.
Agora, a equipe econômica aposta muito no potencial de reação da economia a partir do momento que avance a agenda de reformas, privatizações, que o Brasil possa atrair recursos para concessões, tem marcos regulatórios, questão do saneamento, do gás, que deve avançar mais. Você acha que por aí se pode ter uma expectativa melhor, que em algum momento compense, porque o crescimento garante a arrecadação? Na teoria, reformas econômicas estruturantes, como a reforma administrativa, uma reforma tributária, e quem sabe até no médio prazo uma rodada de reforma previdenciária, privatizações. O Brasil tem muitas estatais, tem muito ativo público desnecessário que poderia ser retomado aos cofres públicos para bater dívida, ainda mais na situação de estresse de dívida, uma abertura econômica, tudo isso na teoria é muito bem-vindo. O grande problema é, quando vai se fazer uma reforma administrativa, se faz uma reforma administrativa altamente parcial e não inclui a elite do setor público brasileiro, do Estado brasileiro. Quando vai se fazer uma reforma tributária, está pensando numa reforma tributária exclusivamente voltada para o consumo, que deve aumentar a carga tributária com um novo imposto, que é o IBS. E quando se fala em privatizações, não consegue andar com uma agenda mais articulada e de planejamento dessas privatizações. Nós andamos muito pouco nessa área, continuamos com muitas empresas estatais no Brasil ainda. Traduzindo, não é fácil implementar reformas estruturantes e não podemos contar com essas reformas para o curto prazo. Curto prazo que eu me refiro é, inclusive, o ano que vem. Não temos saídas por essas reformas no nível que está sendo colocado, como estão sendo colocadas as reformas para, pelo menos, o ano de 2021. E aí, nessas condições, o que se pode esperar para 2021, já jogando também para 2022, a agenda deve avançar de alguma forma? A gente percebe que o Congresso está muito mobilizado no sentido de levar adiante as reformas, talvez mudanças maiores possam ocorrer. Mas qual a tua expectativa? A minha expectativa é que eu acredito muito que, de fato, o Brasil precisa passar por essas reformas. O que nos resta é apostar, de fato, que o Congresso continue atuando de forma bastante reformista e melhore a proposta até do próprio governo de reforma administrativa. Assim o Congresso fez com a reforma trabalhista, seja mais ampla, atue também sobre o poder judiciário e sobre outros setores da sociedade, como o setor de militares em geral. Assim como eu espero que o Congresso Nacional faça ajustes na proposta de reforma tributária em prol de uma reforma mais clara num período pós-pandemia. Do jeito que está e no original, a PEC 45, por exemplo, pode ser um grande desastre em termos de reforma tributária para o Brasil por curto e médio prazo. Ela praticamente não propõe nenhuma alteração na legislação, adiciona um imposto novo e diz que daqui 10 anos podemos ter um bom sistema tributário sobre o consumo, podendo até aumentar a regressividade da tributação sobre o consumo no Brasil. Portanto, a gente acredita muito que o Congresso Nacional seja mais reformista, mais amplo e ouça mais setores da sociedade e seja mais tempestivo. Sem dúvida nenhuma, isso vai ajudar muito na recuperação sustentada da economia brasileira. É isso, quando se pensa em retomada, que tenha consistência, que reponha perdas, retrocessos importantes que nós tivemos, mas que seja confiável, até para atrair mais investimentos e uma participação maior desse processo de privatização, concessões, marcos regulatórios, né? Exatamente. O que a gente está assistindo agora, infelizmente, é um jogo muito fragmentado, Denise. A agenda econômica nacional está extremamente fragmentada. Olha só, lá na discussão do Congresso está discutindo a PEC 45, que vai, obviamente, acabar com a desoneração da cesta básica. Tá? E aí a ideia de uma compensação através de um pagamento de crédito tributário para famílias mais vulneráveis. Do outro lado, o governo estava discutindo, até hoje, a Renda Brasil, uma espécie de benefício para populações vulneráveis. Nós já temos o Bolsa Família. Olha a sobreposição de agenda de gastos do Estado sem uma articulação. Você discute isso do lado tributário e discute isso do lado do gasto social sem uma coordenação. É claro que esse negócio não vai dar certo. Tá? Ao mesmo tempo, eu já havia antecipado aqui uma vez, é muito difícil discutir uma Renda Brasil retirando benefícios constitucionais do Congresso. Como é que você vai acabar com o abono salarial, que é uma medida constitucional? É um debate no Congresso muito complexo, não é tão simples. Exige uma costura política muito grande. Nós sabemos que o abono salarial tem muita ineficiência, mas não faz sentido acabar com ele sem ter algo com estudo qualificado no lugar.
o Renda Brasil, da forma como estava vindo de forma, eu diria, de oportunidade do momento da discussão, sem um debate mais estratégico de gastos e de tributação no Brasil. Então é melhor que ele seja abandonado mesmo nas condições que nós temos hoje. Eu acho que foi uma sábia decisão do presidente, uma vez que não tem estudos qualificados, apesar da direção ser correta, Denise. O Brasil tem um problema sério de rigidez orçamentária, tem indexação no salário mínimo muito relevante em vários benefícios, temos vários gastos sociais ineficazes, infelizmente, no Brasil. Temos, obviamente, várias outras medidas de recuperação de arrecadação que poderíamos estar fazendo e não estamos discutindo. Vou dar um exemplo. Por que a gente não está discutindo no Brasil aumentar a tributação sobre patrimônio? Por que a gente não está discutindo no Brasil a tributação sobre grandes fortunas? O novo imposto, uma alíquota de imposto de renda de 35%, que seria altamente plausível para a sociedade brasileira. E por que a gente está discutindo somente nas camadas de baixo, né? Nós estamos discutindo trocar bônus salarial por Renda Brasil, fazer o ajuste de reforma administrativa exclusivamente nos servidores que ganham menos, ou seja, essa agenda não está funcionando, né? E, ao mesmo tempo, o Congresso altamente proativo em querer jogar para o orçamento várias compensações de possível reforma, o que pode engessar ainda mais o orçamento. Ou seja, trocando em miúdos, estamos fazendo discussões extremamente fragmentadas no Brasil, sem coordenação política, sem coordenação econômica, sem liderança política e sem um plano estratégico. Isso não vai dar certo desta forma. Perfeito, nós ouvimos o Márcio Holland, economista, professor da FGV e ex-secretário de Política Econômica. Márcio, muito obrigado, uma boa tarde. Foi um prazer, Denise. Obrigado a você.